Olá pessoal, tudo bem com vocês? Estou aqui de volta novamente e nesse vídeo a gente vai abordar aqui a atividade 1 de Geometria Analítica e Álgebra Linear do módulo 53 de 2025. Mas antes de eu começar aqui de fato a iniciar a resolução dessa atividade, pessoal, eu queria estar pedindo um apoio a vocês, que vocês deixem um like no vídeo, se por acaso ele ajudar você de alguma maneira, que se inscrevam nesse canal e que, se possível, que vocês compartilhassem esse vídeo com os colegas de vocês da faculdade. Além disso, pessoal, se por acaso alguém estiver precisando de ajuda, né, com qualquer outra atividade que eu não gravei vídeo aqui, vocês podem me chamar no WhatsApp, que por lá a gente conversa melhor a respeito disso. E também, se tiver dúvidas, né, com relação à resolução desenvolvida aqui nesse vídeo, vocês podem deixar as dúvidas nos comentários, que quando eu tiver um tempo eu vou estar respondendo cada um. Ou se preferir, vocês também podem me chamar no WhatsApp, né? Meu número está aí na descrição do vídeo e também bem no início deste vídeo. Dito isso, pessoal, agora a gente vai prosseguir aqui com a resolução dessa atividade. E aqui, pessoal, essa atividade ela dá uma breve contextualizada nessa parte aqui. E a partir daqui é que de fato começa a atividade em si, né? Onde ela pede para a gente determinar aqui o ângulo entre essas duas retas. Aqui, pessoal, a reta 1, a gente tem a reta, né? Na forma paramétrica. Já a reta 2, ela está na forma simétrica. Então, pessoal, essa parte aqui da questão eu já tirei um print e anexei aqui na nossa folha. Mas antes de eu iniciar aqui a resolução dessa alternativa, eu preparei aqui um material que vai ajudar a gente a responder ela. Bom, pessoal, está aqui o material que eu preparei para vocês e ele vai ajudar a gente aqui a responder a alternativa A dessa atividade. E se caso alguém quiser esse material, basta me pedir no WhatsApp que eu mando ele. Então, pessoal, a gente vai falar aqui um pouco sobre as equações paramétricas e simétricas. Conforme a gente viu anteriormente, a gente concluiu que a reta 1 da questão, né, ela está na forma paramétrica e a reta 2 ela está na forma simétrica. Então a gente vai falar um pouco aqui sobre esses dois tipos de equação, paramétrica e simétrica. Então aqui, pessoal, a gente tem a forma geral de uma equação paramétrica. E se vocês compararem com a equação paramétrica da questão, vocês vão concluir que elas são semelhantes. Porém aqui a gente só tem letras, né? E lá a gente tem os números. E mais aqui embaixo, pessoal, a gente tem a forma geral de uma equação simétrica. E se vocês compararem também com a questão, com a reta da atividade, vocês vão concluir que elas são idênticas também. E aqui, pessoal, a gente tem do lado, né, o vetor diretor de cada reta. Um vetor diretor de uma equação paramétrica, para a gente determinar ele, é bem simples. Basta a gente verificar os valores que acompanham a variável t na equação, que no caso é a, b e c. Lembrando também, pessoal, que um vetor, né, ele tem coordenadas x, y e z. Então aqui, o valor da coordenada x desse vetor diretor seria justamente o valor a. O valor b é o valor da coordenada y e o valor c é o valor da coordenada z. E isso aqui, pessoal, vale para toda equação paramétrica. Para a gente determinar um vetor diretor de uma equação paramétrica, basta a gente seguir esse raciocínio aqui que eu expliquei para vocês. Já o vetor diretor de uma equação simétrica é bem mais simples da gente determinar. Basta a gente verificar aqui os valores do denominador, que é o a, b e c. Lembrando também, né, que o primeiro valor é a coordenada x, o segundo y e por fim z. Então, o valor da coordenada x desse vetor diretor dessa equação é o valor a, o valor b é a coordenada y e o valor c
é a coordenada z. E isso aqui também, pessoal, vale para toda equação simétrica. A gente pode determinar o vetor diretor de uma equação simétrica utilizando esse raciocínio que eu expliquei para vocês. E aqui, pessoal, eu preparei um exemplo, né, com números. Aqui a gente tem um exemplo de uma Aqui a gente tem um exemplo de uma equação paramétrica. E o vetor diretor dessa equação paramétrica é justamente os valores que acompanham a variável t. Em x vai ser o valor 4. Em y, aqui não aparece 1, né, mas fica subentendido que é 1. E como tem esse menos na frente, significa que o sinal é negativo. Então a gente coloca menos 1 aqui. E o valor da coordenada z é o 2. Então, esse aqui seria o vetor diretor dessa equação paramétrica. Já o vetor diretor dessa equação simétrica é justamente o denominador das frações, que é 2, 3 e 4. Em x é 2, em y é 3 e em z é 4. Então, esse aqui é o vetor diretor dessa equação simétrica. E agora, pessoal, vocês vão entender por que eu estou falando aqui de vetor diretor. Ângulo entre as retas. A questão quer saber justamente isso, né? Qual é o ângulo entre as duas retas, R1 e R2. E o ângulo entre as retas, pessoal, ele é igual ao ângulo formado entre os seus vetores diretores. Ou seja, o ângulo formado entre o vetor diretor da reta 1 e reta 2 é igual ao ângulo entre essas duas retas. Então, basta a gente determinar o ângulo entre esses dois vetores e a gente vai determinar o ângulo entre essas duas retas. E para a gente determinar o ângulo entre dois vetores, a gente utiliza essa fórmula bem aqui embaixo. E ela diz, né, que o cosseno do ângulo é igual ao produto interno entre os dois vetores diretores, dividido pelo produto entre o módulo dos dois vetores diretores. E para a gente determinar o módulo de um vetor, é bem simples, né? Basta a gente tirar a raiz quadrada e dentro dessa raiz a gente vai elevar os valores das coordenadas x, y e no nosso caso aqui vai até z, né? Então basta a gente tirar essa raiz desses quadrados aí das coordenadas que a gente vai determinar o módulo do vetor. Então, pessoal, sabendo disso, a gente já consegue aqui responder a alternativa A dessa atividade, pois basta a gente determinar o ângulo entre os vetores diretores, que a gente vai determinar o ângulo entre as retas. Então, agora a gente vai prosseguir aqui com a resolução da alternativa A. Bom, pessoal, então agora a gente vai dar início aqui à resolução da alternativa A. Então, a primeira coisa que a gente vai fazer aqui é determinar o vetor diretor da reta 1, que é essa reta aqui, e o vetor diretor da reta R2. E conforme eu falei anteriormente, né, a reta 1 ela está na forma paramétrica, e a reta 2 ela está na forma simétrica. Então, primeiro aqui a gente vai determinar o vetor diretor da reta 1. Então, eu vou escrever o seguinte: vetor diretor da reta R1. E esse vetor diretor, pessoal, eu vou chamar ele de V1. Ele vai ser igual em x, né? O valor dele é 1. Aqui não tem, mas fica subentendido que é 1. É o valor que acompanha a variável t.
Em y, o valor dele é 1 também, só que com sinal negativo, por conta do sinal negativo aqui na frente. Então, menos 1. Em z, o valor dele é 2. Então, esse aqui é o vetor diretor da reta R1. Agora a gente vai determinar aqui o vetor diretor da reta R2. E esse vetor diretor, pessoal, eu chamo ele de V2. Então, conforme a gente viu anteriormente, né, basta a gente olhar os valores dos denominadores. 2, 1 e 3. Então, em x, o valor desse vetor diretor é 2. Em y, o valor desse vetor diretor é 1. E por fim, em z, o valor dele é 3. Esses aqui são os vetores diretores das retas, né? Da reta R1 e da reta R2. Então, agora, pessoal, eu vou escrever o seguinte, né? Eu vou falar aquela conclusão que eu falei para vocês nos slides que eu estava apresentando anteriormente, de que o ângulo formado entre os vetores diretores é igual ao ângulo entre as retas. Então, eu vou escrever o seguinte: o ângulo entre os vetores diretores, o ângulo formado entre os vetores diretores é igual ao ângulo entre as retas. Sabendo disto, iremos então determinar o ângulo formado entre o vetor V1 e V2. Para determinar o ângulo entre dois vetores, iremos utilizar a seguinte fórmula. É justamente aquela que eu apresentei para vocês, né? Que diz que o cosseno do ângulo igual a razão entre o produto interno dos vetores, que no caso aqui eu vou chamar V1 vezes V2, dividido pelo produto do módulo desses dois vetores, né? V1 e V2. Aqui é o módulo do vetor 1 vezes um módulo do vetor 2. Então, pessoal, ao utilizar essa fórmula aqui, a gente vai obter um ângulo entre esses dois vetores e, consequentemente, a gente vai obter um ângulo entre as retas. Então, pessoal, eu vou fazer separado aqui. Primeiro eu vou calcular o produto interno, né, entre esses dois vetores, e depois eu vou calcular o módulo de cada vetor.
Então, vou fazer o seguinte: produto interno entre os vetores. Logo aqui embaixo eu vou calcular esse produto interno, ou produto escalar. Então, V1 vezes V2, que é o produto interno, né, ele vai ser igual ao vetor V1, que tem essas coordenadas aqui, 1, menos 1 e 2. Então, eu vou escrever aqui 1, menos 1 e 2, vezes o vetor 2, que é 2, 1 e 3. 2, 1 e 3. Aqui embaixo eu vou repetir isso. E aqui, pessoal, para a gente calcular o produto interno é bem simples. A gente vai multiplicar coordenada por coordenada e os resultados a gente vai somar. Então, eu vou fazer o seguinte: vou multiplicar essa coordenada x com essa coordenada x, que é 1 vezes 2. Fazer passo a passo aqui com vocês, né? 1 vezes 2. Aí eu vou somar com o produto da outra coordenada, que é a coordenada y, que é menos 1 vezes 1. Aqui vai ficar menos 1 vezes 1. E eu vou somar com o produto da coordenada z, que é 2 vezes 3. 2 vezes 3. A gente vai ter o seguinte: 1 vezes 2 é 2, mais menos 1 vezes 1 dá menos 1. E 2 vezes 3 é 6, então mais 6. Então, pessoal, o produto interno entre o vetor V1 e V2, ele vai ser igual a 6 mais 2 é 8, com menos 1 é 7. E agora, pessoal, eu vou calcular aqui o módulo do vetor V1 e do vetor V2. Vou calcular bem aqui do lado. Módulo do vetor V1. Então, pessoal, conforme eu falei anteriormente, né? O módulo de um vetor, basta a gente tirar a raiz quadrada do quadrado do somatório das coordenadas. Então, o módulo do vetor V1 vai ser o seguinte: V1 vai ser igual a raiz quadrada do quadrado da soma das coordenadas. Então, pessoal, começando por x, né, da coordenada x, a gente vai elevar 1 ao quadrado. Então, 1 ao quadrado mais y ao quadrado, que no caso aqui é menos 1 ao quadrado. Então, mais menos 1 ao quadrado mais o quadrado da coordenada z, que é o 2, né? 2 ao quadrado. Isso tudo sobre a raiz. Aqui a gente repete o módulo do vetor V1. E aqui a gente vai ter o seguinte: 1 ao quadrado é 1, menos 1 ao quadrado também é 1. Qualquer coisa negativa elevada ao quadrado sempre vai dar positivo.
E 2 ao quadrado é igual a 4. Então fica mais 4 aqui. Isso tudo sobre a raiz. Então a gente vai ter o seguinte: 1 mais 1 é 2, 2 mais 4 é 6. Raiz de 6. A gente vai parar por aqui mesmo. E agora a gente vai calcular aqui o módulo do vetor V2. E como aqui não tem mais espaço, eu vou criar aqui uma outra folha. E eu vou escrever módulo do vetor V2. Mesmo raciocínio do vetor 1, né? A gente vai tirar a raiz do quadrado da soma do quadrado das coordenadas. O vetor 2 é esse aqui. Vou colar aqui do lado dele só para ver o valor das coordenadas. Então, em x é o 2, né? Então, a gente vai elevar ao quadrado. Mais em y é o 1. A gente vai elevar ao quadrado também. E em z é o 3. Então, a gente vai elevar ao quadrado também. Isso tudo sobre a raiz. 2 ao quadrado é igual a 4. Mais 1 ao quadrado é 1. E 3 ao quadrado é 9. Isso tudo sobre a raiz. Então, a gente vai ter o seguinte: 9 mais 1 é 10. 10 mais 4 é 14. E aqui a gente vai parar por aqui mesmo. E sabendo disso, pessoal, a gente já consegue agora determinar o ângulo formado entre esses dois vetores. Então, eu vou escrever o seguinte: portanto, substituindo os dados na fórmula, temos que. E aqui eu vou copiar a fórmula, né? E depois eu vou fazer a substituição. Então, o cosseno do ângulo ele vai ser igual ao produto interno entre esses dois vetores, que a gente concluiu que é igual a 7, dividido pelo produto do módulo dos dois vetores. O módulo do vetor 1 é raiz de 6. E o do vetor 2 é raiz de 14. Então, o cosseno do ângulo ele vai ser igual a 7 raiz de 6 vezes raiz de 14. Como o índice deles é igual, no caso é 2 aqui, fica subentendido que é 2, a gente pode multiplicar apenas os números e manter a raiz. Então, a gente vai ter raiz de 6 vezes 14. Fazer essa conta na calculadora. 6 vezes 14 é igual a 84. Aqui a gente vai ter o seguinte: o cosseno do ângulo ele vai ser igual a 7 dividido pela raiz de 84. Vou ver quanto é que é. 9,1651.
9,1651. Então, o cosseno do ângulo ele vai ser igual. A gente vai fazer essa divisão bem aqui, né? 7 por 9,7 dividido por 9,1651. Isso é igual a 0,7637. 0,7637. E agora, pessoal, a gente vai calcular o valor desse ângulo. E para a gente calcular o valor do ângulo, a gente vai calcular o valor do arco cosseno desse valor bem aqui, 0,7637. Arco cosseno ou cosseno a menos 1. Então, cosseno a menos 1 desse valor aqui, 0,7637, vai ser igual ao valor do ângulo, né? E esse cálculo, pessoal, eu vou fazer aqui na minha calculadora. Fazendo aqui, deu aproximadamente 40,21 graus. Então, pessoal, isso aqui é o valor do ângulo formado entre os dois vetores. E, consequentemente, esse é o ângulo entre as retas. Então, por fim, a gente vai fazer a seguinte conclusão. Portanto, podemos concluir que é o ângulo formado entre as retas, que é o ângulo formado entre os vetores diretores das retas, é igual a 40,21 graus. Consequentemente, podemos concluir também que é o ângulo formado entre as retas é igual a 40,21 graus. E com isso, pessoal, a gente finaliza aqui a resolução da alternativa A. Na alternativa B, ela pede aqui para a gente determinar o valor de m para que as retas sejam ortogonais. Então é isso que a gente vai fazer aqui em sequência, né? A gente vai determinar o valor de m que garante que essas retas sejam ortogonais. Bom, pessoal, para finalizar aqui o vídeo, agora a gente vai responder aqui a alternativa B dessa atividade. E ela pede para a gente determinar aqui o valor de m que garante que as retas sejam ortogonais. Aqui, pessoal, novamente a gente vai utilizar os conceitos de vetor diretor. Se os vetores diretores das retas forem ortogonais, consequentemente, as retas também serão ortogonais. E para que dois vetores sejam ortogonais, basta que o produto interno entre eles seja igual a zero. Matematicamente falando, é isso aqui. O produto interno entre o vetor diretor da reta 1 e da reta 2, ele tem que ser igual a zero, para que assim esses dois vetores eles sejam ortogonais. Caso contrário, eles não vão ser ortogonais. Então aqui, pessoal, a primeira coisa que a gente vai ter que fazer é determinar o vetor diretor das duas retas. E logo de cara, né, a gente consegue perceber que essas duas retas elas estão na forma paramétrica.
E a gente já viu como é que determina vetor diretor de uma reta paramétrica. Então aqui primeiro eu vou determinar o vetor diretor da reta 1. E aqui eu vou chamar ele de V1 também, né? Vai ser igual. O primeiro valor é da coordenada x. Aqui a gente consegue perceber que o valor que está acompanhando a variável t é o menos 2. Então vai ser menos 2. Agora é o valor da coordenada y. Aqui a gente consegue concluir que o valor, né, que está acompanhando a variável t é o m. Então eu vou escrever m. E por fim o valor da coordenada t, que é 1, né? Fica subentendido que é 1. Então esse aqui é o vetor diretor da reta 1. Agora a gente vai determinar o vetor diretor da reta 2. Vou chamar ele de V2. E o valor dele na coordenada x é 1. Fica subentendido que é 1. Em y é menos 2. E por fim, em z é 2. Então agora, pessoal, a gente vai escrever o seguinte, né? A gente vai dizer quando é que dois vetores são ortogonais. E além disso, a gente vai dizer também, né, que se os vetores diretores das duas retas forem ortogonais, consequentemente, as retas também vão ser ortogonais. Então eu vou escrever o seguinte: é, se os vetores das duas retas forem ortogonais, consequentemente, as retas também serão ortogonais. Pronto. E agora eu vou dizer quando é que dois vetores são ortogonais. É, os vetores são ortogonais quando o produto interno ou escalar entre eles, os vetores são, for igual a zero. Sabendo disto, temos que então a questão ela quer que as retas sejam ortogonais. Então a gente vai ter que fazer com que esse produto interno entre esses dois vetores seja igual a zero. Então a gente vai fazer o seguinte: vou escrever aqui o produto interno entre os dois vetores e obrigatoriamente tem que ser igual a zero. Então aqui, pessoal, eu só vou substituir os valores dos vetores. O vetor V1 é menos 2 m1 vezes o vetor 2, que é 1, menos 2 e 2. E esse resultado aqui tem que ser igual a zero. Então, o produto interno, né, a gente já viu na alternativa A como calcula. A gente vai multiplicar coordenada com coordenada e somar. Então, a coordenada x vai ser menos 2 vezes 1, mais o produto da coordenada y, que é m
vezes menos 2. M vezes menos 2. Mais o produto da coordenada z, que é 1 vezes 1. 1 vezes 2. 1 vezes 2. Isso vai ser igual a zero. Menos 2 vezes 1 é menos 2. M vezes menos 2 é menos 2m. E 1 vezes 2 é mais 2. Isso tem que ser igual a zero. Então aqui, pessoal, a gente tem o seguinte, né? Menos 2 mais 2, corta, né? Dá zero. E só sobra menos 2m igual a zero. Logo de cara a gente já consegue concluir que m é igual a zero. Que a gente vai deixar o m e jogar o menos 2 dividindo. E zero dividido por qualquer coisa é igual a zero, né? Então, pessoal, para que esses dois vetores eles sejam ortogonais, obrigatoriamente o valor de m tem que ser igual a zero. Então, para que as retas também sejam ortogonais, o valor de m tem que ser igual a zero. Então, a gente vai escrever o seguinte texto. Portanto, podemos concluir que o valor de m que garante que as retas sejam ortogonais Portanto, podemos concluir que o valor de m que garante que as retas sejam ortogonais deve ser igual a zero. E com isso, pessoal, a gente finaliza aqui a resolução dessa atividade. Espero que esse vídeo ele tenha ajudado vocês de alguma maneira. Se por acaso tiver dúvidas com relação à resolução desenvolvida aqui no vídeo, vocês podem deixar a dúvida de vocês nos comentários, que quando eu tiver um tempo, eu vou estar respondendo cada um. Então é isso, pessoal, e até a próxima.